Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que aconteceu e acontece nesse finalzinho do mês de janeiro na pecuária aqui no Brasil, fazendo projeções também para esse mês de fevereiro, que está batendo as portas também por aqui. Nós vamos direto a Porto Alegre, nós vamos à Agência Safras conversar com o Fernando Henrique Iglesias, que já está conosco. A quem agradeço a participação. Fernando, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro e mais uma oportunidade. Vamos falar sim sobre o mercado pecuário. Temos novidades aí para passar para a nossa audiência, né? Temos alguns fatos relevantes a serem considerados agora em janeiro, incluindo exportação, né? Com mais um mês de forte exportação de carne bovina. Aliás, o detalhe é exatamente esse, né? Nós temos o mês de janeiro, nós estamos em pleno período de férias ou do ano lunar chinês, né? Mesmo assim, as exportações, nesse mês de janeiro têm um bom volume, ao que tudo indica, devem bater um novo recorde, é isso? Sim, nós temos uma dinâmica de exportação muito favorável quando nós comparamos com janeiro de 24. Inclusive, o que nós projetamos para o ano corrente, para 2025, é mais um ano de recorde de exportação. Estamos projetando aí um crescimento de 2,3% das exportações brasileiras de carne bovina nesse ano. Tá? É um número aí que vai fazer com que 40% da produção de carne do Brasil seja dedicada à exportação. Então, temos um novo recorde possível pela frente, né? As condições são amplamente favoráveis e esse é um dos pontos centrais que nos leva a crer em um ano de preços mais altos pela arroba do boi gordo aqui no Brasil. Você disse que 40% deve chegar às exportações e esses outros 60% ficam ainda no mercado interno, é isso? Exatamente, essa é a proporção. Mas só para a audiência ter ideia do que eu estou falando, nós estávamos, no início dessa década, nós falávamos em exportações na ordem de 20, 25 até 30% da produção brasileira. Então, nós temos uma mudança de proporção aí pelo caminho. E lembrando aqui o seguinte, as exportações ganharam muito mais peso na formação de preço da arroba do que elas tinham anteriormente. Essas exportações de carne hoje são uma das variáveis mais importantes quando nós consideramos a formação de preços da arroba do boi gordo. É uma demanda crescente, é o mundo entendendo o Brasil como o melhor fornecedor de carne, né, e realmente é, e isso vai fazendo toda a diferença ao longo dessa década. Bom, e o grande parceiro comercial continua sendo os Estados Unidos, a China, os dois grandes parceiros. A China continua ainda com foco nessas atenções. Os Estados Unidos tem uma participação também grande, mas a China é ainda a principal parceira, é isso? Não, a China é disparada nosso principal parceiro comercial na carne bovina. 46% de tudo que o Brasil exportou ano passado foi destinado ao mercado chinês. O mercado chinês absorveu 46% das nossas exportações, então a China hoje é um cliente representativo. A nossa grande vantagem aqui é que vivemos uma relação de codependência. A China depende do Brasil, o Brasil depende da China. Então a China não encontra alternativas melhores que o Brasil também no mercado global. Bom, eu falei dos Estados Unidos, atropelei um pouquinho, mas os Estados Unidos também levam uma fatia dessas exportações, e esse relacionamento com os Estados Unidos continua, apesar dessas questões relacionadas ao novo governo Trump, à Olha, imposição de tarifas ou não? esse mês de janeiro, a cota de importação durou 3 semanas. Os Estados Unidos já absorveu toda a cota de carne bovina aqui do Brasil muito rapidamente, né? E nós temos ali uma perspectiva de compras avolumadas dos Estados Unidos também nesse ano, por um simples motivo. Os Estados Unidos têm dificuldades em seu rebanho. Os Estados Unidos está na sua menor posição de rebanho desde os anos 50. Então, é um abate reduzido, uma produção de carne reduzida, e a gente sabe, a demanda norte-americana por carnes não é nada pequena. É uma demanda representativa. O consumidor norte-americano gosta de carne. Então, essa importação, por mais que haja esse novo elemento geopolítico que é o início do governo Trump, muito provavelmente o ritmo de compras vai seguir contundente para uma necessidade de compra que os Estados Unidos têm hoje. Você fala a respeito de uma cota dos Estados Unidos. Há uma limitação, portanto, daquilo que pode ser importado do Brasil, ou é algo elástico, algo flexível nesse sentido, Fernando? Na verdade, a cota já foi superada, tá? Já acabou essa cota de importação. A partir do momento agora, os produtos brasileiros, a carne bovina brasileira que está indo para os Estados Unidos vai receber uma tarifação maior, uma tarifação superior. Então, nesse caso, mesmo assim, aí nós temos uma dinâmica de exportação favorável, mesmo com
essa tarifa maior, o Brasil deve seguir vendendo grandes volumes. Até porque, só para dar um parâmetro de comparação para vocês entenderem, tá? A arroba do boi gordo aqui do Brasil está custando em torno de $55. Nos Estados Unidos, essa arroba custa mais de $100. Então, hoje, a competitividade brasileira é muito destacada quando nós olhamos para o mercado norte-americano. Então, nós temos uma posição realmente privilegiada no mercado global, Estados Unidos, que antes era nosso grande concorrente dentro desse mercado. Que é bom destacar que nos Estados Unidos dispara, né? A cotação da arroba por lá é a maior entre todos os países produtores e exportadores, por dizer assim, mais produtores, né? Quer dizer que o dobro praticamente daquilo que é remunerado pela arroba aqui no Brasil, não é isso? Exatamente isso. E o Brasil, só para falar desse posicionamento global, né? O Brasil hoje está melhor posicionado que a União Europeia, que a Austrália, que a Argentina, que o Uruguai, que o próprio Estados Unidos, que nós mencionamos agora. Dentre os principais players, produtores de carne bovina, o Brasil é sem dúvida aquele com preços mais baixos, é aquele mais competitivo no mercado global. E esse enfraquecimento do real nas últimas semanas joga muito a favor do Brasil também. Coloca ainda mais competitividade num produto que já é extremamente competitivo. De alguma forma, tudo isso chega ao bolso do pecuarista, entre aspas, porque tem primeiro a indústria, tem os exportadores, né? Essa carne que está sendo exportada agora já de abates feitos lá atrás, né? Em que momento isso pode refletir numa valorização da arroba aqui no Brasil? Porque nós tivemos aí um mês de janeiro, uma briga, né? Uma disputa, uma queda de braço entre indústria e produtor, né? No frigir dos ovos, a primeira quinzena foi marcada por altas consistentes da arroba do boi gordo. A gente viu uma alta generalizada da arroba do boi. Os principais estados, Brasil afora, conviveram com a elevação de preços. Tá? Agora, a partir da segunda quinzena, o mercado interno esfriou. Nós tivemos um escoamento da carne mais lento. Isso fez com que esses frigoríficos de mercado interno eles reduzissem um pouquinho sua capacidade de abate, reduziram o abate, justamente num período de oferta mais restrita. Então, em função disso, aquela alta dos preços da arroba do boi gordo foi colocar um pé no freio, né? Colocaram um freio nesse movimento de alta. Em São Paulo, a arroba do boi gordo ainda trabalha entre 325 até 335, tá? Mas está trabalhando aí nessa banda de preços. São preços ali que ainda não apresentaram quedas contundentes. Eu só diria para o pecuarista para ele prestar muita atenção em relação ao segundo trimestre, em especial no mês de maio, que novamente dentro da sazonalidade do mercado, é o período que deve marcar as mínimas dessa temporada. Depois disso, segundo semestre, o potencial para alta é mais contundente. Você disse o mês de maio, exatamente por qual motivo? A oferta vai aumentar até lá ou problemas relacionados ao consumo interno? Porque começa o ano, começam as contas, né? E certamente diminui o consumo um pouquinho de carne no mercado interno, né? Por qual motivo exatamente essa avaliação até o mês de maio deve ser um momento em que começa o segundo trimestre aí com uma pressão sobre a arroba? Por quê? Auge da safra do boi gordo, né? Dentro da sazonalidade do mercado, é aquele período em que o pasto perde qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção. Então, normalmente marca os pontos de mínima. Só para dar um histórico também para a nossa audiência que está nos acompanhando, eu estou entrando aí no meu 16º ano de mercado pecuário, acompanhando o mercado do boi gordo. Tá? 16º ano desde 2009. Eu acompanho com proximidade o mercado de carnes, o mercado do boi. Tá? Nesses 15 anos já completos, né? Nesses 15 anos, de 2009 até 2024, apenas em 2 anos a arroba do boi gordo não caiu no mês de maio. Então, em 15 anos, maio tipicamente é um período de queda dos preços, é um período ali de mínima dos preços dentro de uma temporada. Justamente por essa incapacidade do pecuarista de cadenciar as negociações, acaba aumentando essa obrigatoriedade de venda. Por conta disso, o mercado atinge suas mínimas aí na temporada. É mais uma relação ali de sazonalidade, de oferta, realmente, que pesa sobre essa formação de preço. Bom, e ao que tudo indica, não deve ser fora da curva daquilo que vem acontecendo durante todo esse período, né? Em apenas 2 anos, como você mesmo disse, esses que você está acompanhando, você observou pelo menos estabilidade, até mesmo uma manutenção da alta para a arroba do boi gordo. Então, maio, o produtor já sabe, deve ser preparado. Exatamente. E nós temos ferramentas para se prevenir disso. O mercado hoje dispõe de ferramentas financeiras sólidas
que vão garantir uma rentabilidade para o pecuarista brasileiro. Então, condições não faltam para que a gente consiga, né, se proteger de eventuais quedas. Então, nós temos ali mercado de opções, temos o mercado futuro, temos NDFs que as instituições financeiras oferecem. Então, alternativas não nos faltam, né, para se precaver de eventuais quedas dos preços e garantir o resultado da operação. Sazonalmente, isso acontece a partir do mês de maio, segundo trimestre, e somente depois do início do segundo semestre que os preços começam a se recuperar. Qual que é a projeção nesse sentido? Esse ano, o mês de junho, já pode ser marcado ali por recuperação de preços, tá? Junho costuma ser um período de transição entre auge da safra do boi gordo e início da entre-safra. Nessa temporada, a gente pode ver, sim, recuperação de preços. Podemos ver novamente ali o mercado trabalhando com preços um pouquinho mais firmes a mais altos, até porque é um ano que nós vamos ter menor participação de fêmeas dentro do nosso abate. Aliás, essa questão da participação de fêmeas, muitas escalas foram completadas, por dizer assim, com fêmeas nesse início de 2025. Deve ter uma redução agora nos abates, uma retenção maior. Será que o pessoal já está se preparando para 2026, uma retenção de fêmeas também, produção de bezerros? Qual a tua avaliação nesse sentido, Fernando? Bom, basicamente nós estamos num ano aí que deve ser pautado pela retenção de matrizes. Desde do segundo semestre de 22 para cá, nosso descarte de fêmeas foi muito agressivo, então a oferta de reposição nessa temporada tende a ser menor. Nós devemos ter uma menor oferta de reposição dessas categorias mais jovens. E isso por si só já é um atrativo para esse pecuarista focado em cria fazer aquela famosa retenção de matrizes. Ao invés de mandar elas para o abate, elas devem ficar retidas, e isso já é um elemento que nos leva a crer aí que vamos ter aí espaço, né, para altas mais consistentes, um abate potencialmente menor nessa temporada. Então, esse é um ponto, um aspecto importantíssimo para nós considerarmos aqui um ano em que essa participação de fêmeas dentro do abate tem de ser realmente menor. Bom, agora é aquela questão, né, de volatilidade também, de oscilar bastante a questão dos custos de produção para essa arroba. Eles têm sido muito elevados nesse começo de 2025 ou um pouco a mais abaixo do que foi registrado no mesmo período do ano passado? Como é que você avalia nesse sentido? Olha, só para dar uma noção novamente, né? É sempre bom a gente trazer números aqui, né? Dezembro contra dezembro, nós tivemos um crescimento aí de 47% no preço do bezerro no comparativo com dezembro de 23, dezembro de 24 contra dezembro de 23. Então, potencialmente, nós temos ali preços mais altos, né, quando se trata desse mercado aí de reposição, essas categorias mais jovens. E aqui o recado para o pecuarista, trabalha com engorda, principalmente, com recria também. Não é porque os preços da roupa do boi gordo, não é porque os preços do boi magro vão estar mais altos, que de fato você vai ter uma rentabilidade superior quando nós comparamos a 2024. Você tem que pensar que o custo da reposição vai ser maior. Isso vai exercer pressão sobre suas margens, vai afetar suas margens operacionais. Você sempre tem que pensar em toda a operação. Tá? Então, isso é fundamental hoje. E, lógico, sempre se precavendo de eventuais empecilhos que o mercado pode colocar pelo caminho, para que, de fato, você consiga aí ter um bom resultado operacional. O importante é você conseguir fazer um custo relativamente baixo, trabalhar com custos relativamente baixos e fazer ali boas operações de venda para que você consiga ali melhorar a sua rentabilidade, suas margens e continuar se mantendo no mercado, seja num ano de alta de preços, seja num ano de queda de preço. Buscar todas as alternativas possíveis, né, dentro desse mercado para proteção contra as quedas, aproveitar as altas, insumos, até mesmo essa questão do custo de produção, quando se calcula com a moeda norte-americana também. Agora, o mercado de reposição começou a ter um aquecimento, porque estava meio parado, né? Os preços estavam lá bem estáveis. Vocês já observam essa procura um pouco maior pela reposição, Fernando? Bom, preços ainda acomodados para a reposição desse início de temporada, mas nós vislumbramos sim uma perspectiva de elevação de preços. Isso está no caminho para esse 2025. E mesmo assim, com preços acomodados, a gente tem que pensar, tem que lembrar que esse preço que hoje está valendo a reposição, ele já é mais alto no preço comparativo com 2023, 2024, no mesmo período de 24. Então,
basicamente, pecuarista brasileiro que trabalha com recria e engorda precisa se precaver desses movimentos aí de mercado para que de fato consiga ter uma boa operação. Bom, Fernando, para te agradecer mais uma vez e sempre deixar um recado final para o produtor que nos acompanha, qual que seria essa dica que você deixa aqui em nome de Safras do Mercado, em nome de Fernando Iglesias, para o produtor, para o pecuarista, para este mês de fevereiro? Como enfrentar as oscilações, a verdade desse mercado no mês de fevereiro que começa? Fevereiro, agora a primeira quinzena do mês, vai ocupar um papel chave na formação de preços desse resto de primeiro trimestre, tá? No restante do primeiro trimestre. É importante ter um entendimento aqui que, basicamente, essa entrada dos salários na economia pode motivar ali uma reposição ao longo da cadeia produtiva e pode fazer com que as indústrias se tornem mais ativas no mercado novamente e pode fazer com que esses preços da arroba voltem a subir, mesmo de uma forma comedida. Agora, se a reposição for fraca na primeira quinzena, aí o mercado tende a esfriar. Então, monitorar esse comportamento dos preços da carne no atacado é fundamental para a formação de preços do restante desse trimestre. Tá? Então, essa primeira quinzena de fevereiro vai ser decisiva para interpretarmos se haverá alta ou se os preços vão começar realmente um movimento mais consolidado de queda. Bom, e um custo menor, provavelmente, com essas chuvas que estão sendo intensificadas ou registradas em boa parte do país. Diminui um pouquinho a pressão sobre o custo do produtor também, né? Com certeza, sem dúvida. Lembrando que também dificulta o transporte de animais, né, no centro-norte do Brasil, esse excesso de chuvas, dificulta também o nosso trabalho de campo em relação à colheita da soja, a gente sabe disso, né? Então, tem essas complicações também causadas por esse excesso de chuva que a gente tem visto, principalmente no Mato Grosso. Fernando Iglesias, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer falar contigo. Um abraço a toda a equipe de Safras e até uma próxima. É sempre um prazer participar aqui, contem comigo em mais oportunidades, grande abraço. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro sempre, vá lá, curta, comente, compartilhe nossas mídias sociais e faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Como sempre, está aí João Batista Olive fazendo um convite para que você venha fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até a próxima.